Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? O assunto de hoje é sábado ou domingo? Nós já vimos no estudo da Lei de Deus que ela durará para sempre. Vamos relembrar aqui alguns textos. Primeiro em Salmos, capítulo 111, versículos 7 e 8. As obras das suas mãos são verdade e juízo, todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Também em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 28. Ouve e guarda todas estas palavras que eu te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, se fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Como confirmam os textos aí, a lei de Deus deverá durar para sempre. Nenhum dos mandamentos deve ser quebrado. Como está escrito em Mateus 5,19, que diz: qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus, mas aquele que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E em Tiago 2, versículos 10 a 12, nós lemos: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos, porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Podemos ver então que nós devemos guardar a lei de Deus para sempre e que não devemos deixar de guardar nenhum desses 10 mandamentos. E como nós já vimos também, um deles manda guardar o sábado. Mas por que é que a maioria das igrejas cristãs, ao invés de guardar o sábado ordenado por Deus, guardam o domingo? É isso que nós veremos no estudo de hoje. Algumas pessoas dizem que Jesus mudou a lei e que agora não há mais necessidade de guardar o sábado. Se fosse assim, Jesus deixaria ordens explícitas para a guarda do primeiro dia da semana. No entanto, só existem 8 textos no Novo Testamento que se referem ao primeiro dia da semana, e em nenhum deles encontramos ordem para a guarda desse dia. Aliás, esse nome domingo foi colocado posteriormente. Esta palavra domingo nós não encontramos na Bíblia. Os 8 textos que falam do primeiro dia da semana são Mateus 28:1, Marcos 16:2, Marcos 16, versículo 9, Lucas 24:1, João 20, versículo 1, João 20, verso 19, Atos 20, verso 7, e 1 Coríntios 16, versículo 2. No entanto, nenhum desses textos se referem ao primeiro dia da semana como o dia de guarda a ser substituído pelo sábado do Senhor. Então, de onde vem essa crença de que houve essa tal mudança? Para isso, nós precisamos recorrer à história. No passado, só existiam os pagãos e os cristãos. Os pagãos adoravam o sol e guardavam o primeiro dia da semana. Os cristãos adoravam ao Deus Criador de todas as coisas e o adoravam no 7º dia, o sábado, como Deus ordena através de sua palavra. Já nos tempos de Moisés, pagãos adoravam o sol. Veja só o que diz: quando no meio de ti, alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. O imperador Constantino era adorador do sol, e como tal, ele guardava o primeiro dia da semana. Talvez para criar uma certa simpatia com os cristãos, ele disse estar convertido ao cristianismo. Mas a história conta que ele foi então introduzindo costumes pagãos dentro da igreja. E um desses costumes era a guarda justamente do dia que ele adorava o sol, que era o primeiro dia da semana. A grande enciclopédia portuguesa e brasileira, no volume 9, na página 232, item domingo, diz o seguinte: a ideia de transpor a solenidade do sábado
para o domingo é uma ideia estranha ao cristianismo primitivo. O domingo foi justaposto ao sábado. Foi um ecletismo político de Constantino que queria agradar tanto a cristãos como a pagãos adoradores do sol. A mais antiga documentação da observância do domingo, como imposição legal, é o Edito de Constantino em 321 depois de Cristo. Nós podemos encontrar isso na Enciclopédia Britânica, na 9ª edição, artigo domingo. O decreto dizia o seguinte, que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Aos moradores dos campos, porém, conceda-se atender livre e desembaraçadamente aos cuidados de sua lavoura, visto suceder frequentemente e não haver dia mais adequado à semeadura e ao plantio das vinhas, pelo que não convém deixar passar a ocasião oportuna e privar-se a gente das provisões deparadas pelo céu. Esse edito aí promulgado por Constantino foi o primeiro a unir a igreja cristã e o Estado romano. E de certo modo então supriu a falta da divina ordem para a observância do domingo e pôde então ser considerada a lei original do domingo e o modelo seguido para todas as leis dominicais que vieram depois dele. Esse foi um dos passos importantes para alcançar o intento da mudança então do sábado para o domingo. Na Enciclopédia Americana, artigo sábado, nós lemos o seguinte: Constantino o Grande fez uma lei para todo o Império, 321 d.C., estatuindo que o domingo fosse observado como dia de repouso em todas as cidades e vilas, mas permitindo que os camponeses prosseguissem em seus trabalhos. Essa imposição do imperador Constantino não foi repentina, mas sim gradual. Como diz o texto a seguir, a igreja cristã não operou transferência formal de um dia para o outro, mas sim gradual e quase inconscientemente. A princípio, Constantino permitiu que os cristãos continuassem guardando o sábado e também guardassem o domingo. Todos aceitaram, claro, não havia nada demais guardar mais um dia. Mas aos poucos, essa obrigatoriedade foi ficando mais e mais acirrada. Com o passar do tempo, foi proibido guardar o sábado e obrigado a guardar o domingo. Vamos ler ainda alguns outros textos. A observância do domingo foi primeiro um suplemento à observância do sábado, mas à medida que se alargou o abismo entre a igreja e a sinagoga, o sábado se foi tornando cada vez menos importante, acabando por ser inteiramente negligenciado. O sábado foi observado na igreja primitiva por muitos séculos, mas a sua observância jamais cessou inteiramente na igreja cristã. Veja o que diz um clérigo ilustrado da igreja da Inglaterra. Os primitivos cristãos tinham grande veneração pelo sábado e passavam o dia em devoção e sermões, e não é de duvidar-se que os próprios apóstolos tenham seguido essa prática. O sábado foi religiosamente observado na Igreja do Oriente durante mais de 300 anos depois da paixão do Salvador. Isso está escrito no Tratado Instruído do Sábado Sagrado, na página 77. Veja o que diz esse criterioso e sincero historiador. Retrocedendo mesmo até o V século, foi contínua a observância do sábado judaico na Igreja cristã, mas com rigor e solenidade gradualmente decrescentes até ser de todo abolida. Isso está escrito em Cristianismo Antigo Exemplificado, capítulo 26, seção 2. O historiador Sócrates também escreveu, cerca de meados do V século, o seguinte: quase todas as igrejas do mundo celebram os sagrados mistérios no sábado de cada semana. Não obstante, os cristãos de Alexandria e de Roma, em vista de alguma antiga tradição, recusarem-se a fazê-lo. Então, o próprio historiador Sócrates afirma que os cristãos guardavam mesmo o sábado, e alguns, em Alexandria e em Roma, começaram a se recusar a guardar. Sosome, que foi um outro historiador do mesmo período, escreveu o seguinte: o povo de Constantinopla e de outras cidades congrega-se tanto no sábado como no dia imediato, costume esse que nunca é observado em Roma. Veja só, aí então já estava havendo aquela mudança, onde guardava-se o sábado e o domingo também. Isso tudo seria inconcebível e impossível caso houvesse sido dado um mandamento divino para a mudança do sábado. As últimas duas citações mostram também que Roma iniciou a apostasia e a mudança do sábado.
A Igreja Romana aceitou então essa mudança, que passou a fazer parte da sua doutrina. Eusébio, que foi um celebrado bispo, bajulador de Constantino, e também ele foi um historiador eclesiástico, viveu de 270 a 328, disse o seguinte: todas as coisas, sejam quais forem, que era dever fazer no sábado, nós as transferimos para o dia do Senhor, se referindo então ao domingo. Isso está escrito no comentário nos Salmos, a literatura de sábado sagrado de Cos, volume 1, página 361. Ainda no Catecismo Romano, na edição de 1566, na página 440, no parágrafo 5, diz o seguinte: a Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado, em virtude da ressurreição de nosso Salvador. Veja só, eles dizem ter aqui mudado o dia de guarda para o domingo por conveniência, não por autoridade bíblica. A mudança do sábado, então, foi o resultado dos esforços conjugados da Igreja e do Estado. E passaram, então, séculos antes de ser inteiramente realizados. Veja só, então, como o sábado passou a ser proibido. O sétimo dia, sábado, foi solenizado por Cristo, pelos apóstolos e pelos cristãos primitivos até o concílio de Laodiceia. De certa maneira, lhe aboliu inteiramente a observância. O concílio de Laodiceia, em 364 d.C., estabeleceu pela primeira vez a observância do dia do Senhor. Isso está escrito em Dissertação do Sábado Sagrado, Dia do Senhor, página 163. Esse concílio decretou no seu 29º cânion, se referindo aos sábados e aos cristãos que continuassem observando o seguinte: os cristãos não deverão judaizar e permanecer ociosos no sábado, mas trabalharão nesse dia. Se, porém, forem achados judaizando, serão separados de Cristo. Isso está escrito em História do Concílio da Igreja, volume 2, página 316. O que a princípio não era obrigatório, agora passou então a ser obrigatório. Quem descansasse aos sábados seriam separados então da igreja que dominava na época. E alguns dos passos subsequentes, dados por autoridades da igreja e do Estado, para a realização dessa mudança foram os seguintes. Em 386, sob Graciliano, Valenciano e Teodósio, foi decretado que todo litígio e trabalho devesse cessar no domingo. Entre as doutrinas prescritas em carta do Papa Inocêncio I, escrita no último ano de seu papado, em 416, lê-se que o sábado devia ser observado como dia de jejum. Em 425, sob Teodósio Jovem, foi recomendada a abstenção de ir a teatros e circos aos domingos. Já em 538, no Concílio de Orleans, foi ordenado que tudo quanto era previamente permitido no domingo ainda fosse legal, mas houvesse abstenção do trabalho de arar a terra, ou nas vinhas, derrubadas, colheitas, debulha, plantação e cercas, a fim de que o povo pudesse mais facilmente frequentar a igreja. O livro Lei do Domingo, nas páginas 265 a 267, lemos: cerca do ano 590, o Papa Gregório, em carta ao povo romano, denunciou como profetas do Anticristo os que se mantivessem e se não devia trabalhar no sétimo dia. Olha que interessante. A princípio, então, foi introduzido o primeiro dia da semana também como guarda. Depois passou a ser obrigado a guardar esse primeiro dia. Posteriormente, quem guardasse o sábado, aqui era considerado, então, o anticristo. Que interessante, né? A pessoa que guardasse a lei de Deus era considerado, então, como contra Deus. Olha que coisa mais absurda. O último parágrafo da citação anterior indica que mesmo no avançado ano de 590 d.C., havia ainda na igreja os que ensinavam a doutrina do sábado bíblico, o sétimo dia. A respeito da origem da observância do domingo, nós lemos o seguinte: a oposição ao judaísmo introduziu a festividade particular do domingo muito cedo, realmente, em substituição do sábado. A festa do domingo, como todas as outras festividades, foi sempre uma ordenança simplesmente humana e estava longe das cogitações dos apóstolos estabelecer a este respeito uma ordem divina.
longe deles e da primitiva Igreja Apostólica, transferir para o domingo as leis do sábado. Talvez no fim do segundo século começou a surgir uma falsa aplicação dessa espécie, pois a esse tempo os homens consideravam pecado o trabalho aos domingos. Veja só a afirmação aí de que realmente não há ordem nenhuma na Bíblia e até mesmo os apóstolos continuaram guardando o sábado. Mas quem tem essa autoridade, para mudar a lei de Deus? A própria história nos conta. Veja o texto a seguir. Eles alegam que o sábado foi mudado para o domingo, o dia do Senhor, contrariamente ao decálogo, como é evidente. Nem existe exemplo algum de maior jactância do que a mudança do dia de repouso. Grande, dizem eles, é o poder e autoridade da Igreja, visto haver dispensado um dos 10 mandamentos. Ainda um outro texto. Ela, a Igreja Católica Romana, subverteu o 4º mandamento, dispensando o sábado da palavra de Deus e substituindo-o pelo domingo como dia santificado. A Bíblia diz, em Daniel 7:25, que o anticristo cuidaria em mudar os tempos e a lei. Vamos relembrar. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Essa segunda parte desse texto é uma profecia que faz parte de um outro estudo que nós veremos mais adiante. Mas esse poder aí contra o Altíssimo procuraria mudar os tempos, como nós vimos aí, e também a lei. Como nós lemos em Ezequiel 20, versículo 20, o sábado foi dado para que o homem se lembrasse de Deus como Criador. Vamos perceber um poder buscando se exaltar acima de Deus, procurando então cobrir ou remover aquilo que chama a atenção do homem para o seu Criador. E isso não poderia ter sido feito com mais eficácia do que pondo de parte a memória divina, o sábado do 7º dia. A esse trabalho, Daniel faz referência ao dizer: ele cuidará em mudar os tempos e a lei. A lei de Deus, com os seus 10 mandamentos, foi mudada pelo Catecismo Romano, onde o 2º mandamento, que manda não fazer imagem de escultura, foi tirado, e o 3º passou a ser o 2º, e o 4º mandamento, que manda guardar o sábado, santificar o sábado, foi mudado para guardar domingos e festas. Assim ficou faltando um mandamento, então o 10º mandamento foi dividido em 2 para ficar também 10 mandamentos. O próprio Frei Mauro Strabelli reconhece que há diferença entre a Bíblia e a catequese com relação ao mandamento de Deus. Veja só, como se vê, há diferença entre a Bíblia e catequese quanto ao 2º mandamento, como também há o desdobramento do 10º mandamento da Bíblia em 2 mandamentos na catequese. E completa dizendo: foi Santo Agostinho quem fez catequeticamente essa divisão, dizendo que já no seu tempo não havia mais idolatria, fazer e adorar imagens. Suprimiu então no seu elenco catequético o 2º mandamento da Bíblia, incluindo-o no 1º mandamento, e desdobrou o 10º mandamento da Bíblia. Essa divisão permanece ainda hoje na Igreja. Veja o que diz em seu livro, a página 65. A Bíblia fala em guardar o sábado como o dia do Senhor. A Igreja manda observar o domingo. O importante é a observância do dia do Senhor. Diz mais na página 65. A palavra domingo como designativo do dia do Senhor, dies Domini, foi usada na Igreja pela primeira vez por São Justino. Vamos ver aqui alguns textos a seguir, onde a Igreja Romana reconhece tal mudança do sábado para o domingo. Mudança essa que foi feita por eles, e eles reconhecem que não há autoridade escriturística para tal. Vamos ver alguns textos. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar ou interpretar mesmo leis divinas. O Papa pode modificar uma lei divina, visto seu poder não provir de homens, mas de Deus, e ele age como representante de Deus na terra. O papado, então, se acha com poder e com autoridade para mudar a lei de Deus, como ele mesmo diz aqui. Veja ainda o que está escrito no livro Abreviação da Doutrina Cristã, na página 58. Como podeis provar que a Igreja possui poder de ordenar festas e dias santos?
pelo próprio ato da mudança do dia de descanso para o domingo, o qual todos os protestantes aceitam e, portanto, contradizem-se positivamente, observando estritamente o domingo e violando a maioria dos outros dias de festas ordenados pela mesma Igreja. Veja só o que eles dizem aqui. Que eles têm autoridade para mudar o dia para o domingo e que os protestantes aceitam mesmo não sendo católicos. Mas se contradizem porque aceitam essa doutrina católica e, em compensação, não guardam os outros dias de festas impostos por essa igreja. Ainda em um catecismo doutrinal, na página 174. Tendes qualquer outra maneira de provar que a igreja tem poder de instituir festas por preceito? Não tivesse ela esse poder, e não poderia haver feito aquilo em que concordam todos os religiosistas modernos. Não poderia haver substituído a observância do sábado do 7º dia da semana pelo domingo, o primeiro dia, mudança para a qual não há autoridade escriturística. A Igreja Católica, por sua própria infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da velha lei. Veja que a Igreja Católica então está chamando o sábado como um dos mandamentos da velha lei, chama aqui de velha lei. E dizem aqui que eles é quem criaram então o domingo como dia santificado. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Espelho Católico, órgão oficial do Cardeal de Bons, de 23 de setembro de 1893. Veja ainda em O Catecismo Convertido da Doutrina Católica, na página 50, na terceira edição. Qual é o dia de descanso? O dia de descanso é o sábado. Por que observamos o domingo em vez do sábado? Observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, em 336 d.C., transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Veja, até essa data, cristãos guardavam o sábado desde o início da criação. E a partir daí, então, os cristãos aceitaram doutrinas pagãs, instituindo o primeiro dia da semana como dia de guarda. O que esse concílio de Laodiceia fez não foi senão um dos passos por meio do qual se efetuou a mudança do sábado. A data geralmente citada para esse concílio é de 364 d.C. Vamos ver ainda algumas outras citações. Podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Veja que isso é uma confissão deles mesmos, né? Em nenhuma parte figura o domingo como o dia do Senhor. Nós, católicos romanos, guardamos o domingo em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe da nossa igreja, que preceituou tal ordem do sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Quem disse isso foi o padre Júlio Maria, em Ataques Protestantes, na página 81. É interessante recordar, a propósito, aliás, que a observância do domingo, que é o único culto do protestantismo, não só não tem fundamento na Bíblia, mas também está em contradição flagrante com a letra da Bíblia, que prescreve o descanso do sábado. O Catecismo da Igreja Católica, na edição revisada de julho de 2000, na página 570, diz o seguinte: o mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse descanso para o domingo, em memória da ressurreição de Nosso Senhor, de modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, independentemente de sua vontade, à autoridade da Igreja. Monitor Paroquial, de 26 de agosto de 1926, Socorro, Estado de São Paulo. Veja o que é dito aqui. Essa instituição do descanso dominical é um preceito católico e quem o observa está homenageando, ainda que inconscientemente, o catolicismo, porque é uma doutrina católica. O domingo é uma instituição católica e a sua observância só pode ser defendida por princípios católicos. De princípio, a fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal, do último para o primeiro dia da semana.
Isso está em Imprensa Católica, Sydney, Austrália, 25 de agosto de 1900. Então, o catolicismo reconhece que a guarda do domingo não é um preceito bíblico. Eles quem criaram. E quem obedece esse preceito está homenageando a Igreja Romana, que foi quem fez a mudança. Ainda no livro Conversa Clara do Protestantismo de Hoje, na página 213, os católicos dizem o seguinte: foi a Igreja Católica que, por autorização de Jesus Cristo, transferiu este repouso para o domingo, em comemoração da ressurreição de Nosso Senhor. Assim, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que, contra si mesmos, prestam à autoridade da Igreja. E os escritores protestantes, o que eles dizem a esse respeito? Vamos ver aqui alguns. O Dr. Eduard, que é autor do Manual Batista, fez uma admissão perante um grupo de pastores. Veja só. Havia e há um mandamento que manda santificar o sábado, mas esse sábado não era o domingo. Dir-se-á, entretanto, e com alguma demonstração de triunfo, que o sábado foi transferido do 7º para o primeiro dia da semana, com todos os seus deveres, privilégios e sanções. Sinceramente desejoso de informação sobre esse assunto, que estudei por muitos anos, pergunto: onde é possível encontrar-se o registro de uma tal mudança? Não no Novo Testamento, absolutamente não. Não existe prova escriturística da mudança da instituição do sábado do 7º dia para o primeiro dia da semana. É claro que sei perfeitamente ter o domingo entrado em uso como dia religioso na primitiva história cristã, o que sabemos através dos pais da Igreja de outras fontes. Que pena, porém, que ele nos venha assinalado com a marca do paganismo e batizado com o nome do Deus do Sol, em seguida adotado e sancionado pela apostasia papal e legado ao protestantismo como uma doação sagrada. Então, esse escritor batista que reconhece que não há autoridade escriturística para tal mudança. Inclusive, esse nome domingo foi batizado em homenagem ao Deus Sol. Em inglês, domingo é Sunday. Sun, sol, day, dia. Portanto, dia do sol. Olha que interessante o que diz o Manual das Igrejas Batistas, na página 178. Cremos que a lei de Deus é a base eterna e imutável do seu governo moral, que essa lei é santa, justa e boa, que a incapacidade dos homens decaídos, da qual falam as Escrituras, para cumprirem os seus preceitos, provém unicamente do seu amor ao pecado, que um dos principais objetivos do Evangelho é o de libertar os homens do pecado e restaurá-los em Cristo a uma obediência sincera dessa santa lei, concorrendo para isso os meios da graça. Veja que a Igreja Batista reconhece aqui a superioridade da lei divina, que ela é eterna e imutável, ou seja, não muda. Veja os presbiterianos o que dizem. O sábado cristão, se referindo ao domingo, não se encontra na Escritura e não era pela igreja primitiva chamado o sábado. Então os presbiterianos também reconhecem. Vamos ver os congregacionalistas o que dizem. Não existe na Bíblia mandamento que requeira de nós a observância do primeiro dia da semana como sendo o sábado cristão. Os episcopais. A festa do domingo, como todas as outras festividades, foi sempre uma ordenança simplesmente humana e estava longe das cogitações dos apóstolos estabelecer a este respeito uma ordem divina. Longe deles e da primitiva Igreja Apostólica transferir para o domingo as leis do sábado. Os metodistas. É certo não haver mandamento positivo para o batismo infantil. Tampouco há para santificar o primeiro dia da semana. Os luteranos. A observância do dia do Senhor, se referindo ao domingo, não se baseia em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da Igreja. Veja só que essas autoridades todas aí, dessas denominações, reconhecem que não há autoridade, então, escriturística para tal mudança. A Bíblia diz em Romanos 6,16 que nós somos servos daquele a quem nós servimos. A quem nós vamos servir? A Deus, que preceituou o 7º dia, o sábado, como dia de guarda, ou aos homens que dizem ter autoridade de mudar essa lei de Deus e guardar o primeiro dia da semana? A pessoa que diz ter autoridade para mudar a lei de Deus é porque se acha superior a Deus.
E veja o que a Bíblia diz a esse respeito em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 13 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja só o que diz aqui, que esse filho da perdição sentaria no santuário como se fosse o próprio Deus. Quem está dizendo isso é a própria palavra de Deus. A Bíblia faz várias advertências de que a verdade de Deus seria mudada. Em Daniel 8:12 nós lemos: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou. É assim que ocorre hoje em dia. A verdade de Deus está sendo lançada por terra. As pessoas preferem seguir as doutrinas dos homens do que obedecer à lei de Deus. Em Marcos, no capítulo 7, versículos 6 a 8, Jesus chama de hipócritas aqueles que o honram com os lábios, mas adoram ensinando preceitos de homens. Veja só. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E em Marcos 7,13 nós lemos: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus considera práticas cristãs que não têm fundamento bíblico como o adorando em vão. Constantino adorava o sol, e a Bíblia nos adverte para que não adoremos a criação de Deus. Em Deuteronômio 4, versículo 19, nós lemos: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol e a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e dês culto àqueles coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Nós somos advertidos aí a não adorar nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, nem qualquer tipo de criação feita por Deus. Nós temos que adorar o próprio Deus. Quando Jesus foi tentado por Satanás a adorá-lo, Jesus o repreendeu e disse que nós devemos adorar e servir apenas a Deus. E Deus, já prevendo essa mudança, disse em Mateus 15:9 que as pessoas que o adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, fazem-no em vão. Já no passado, Elias fez um apelo ao povo quando o culto a Baal já estava quase que generalizado. Ele perguntou ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Se nós sabemos qual é a ordem divina, qual deve ser a nossa atitude? Veja que no último livro da Bíblia, onde há admoestações, advertências, conselhos para as pessoas dos últimos dias, diz em Apocalipse 14, versículos 6 a 12: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Uma das últimas mensagens de advertência a este mundo é de que nós devemos adorar a Deus, ao Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E é interessante notar a semelhança entre essa mensagem e o quarto mandamento, que demonstra quem realmente é o Criador desta terra. E aqui a ordem é para que adoremos a esse ser, a esse Deus, ao que criou a terra, o mar, o céu, as fontes das águas. E no quarto mandamento diz exatamente isso, que foi Deus quem criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A observância do sábado foi instituída por Deus na criação. A observância do domingo foi instituída pelo homem. A quem nós devemos obedecer? Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Tito 1,14 diz: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade.
Em Atos 5:29 nós lemos: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Veja que advertência Deus nos faz em Ezequiel 22:26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Deus nos alertou, através da sua palavra, que homens tentariam mudar a sua lei, e também nos adverte a não aceitarmos esses preceitos. Qual vai ser a sua atitude? Que o seu desejo seja este: após aprender que a lei de Deus é perfeita e eterna, e que, contra a vontade de Deus, homens mudaram a sua lei, impondo tradições humanas, seja respeitar os preceitos divinos fielmente, seguindo o exemplo de Jesus. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.